Voltamos com o terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo o jornalista, professor e também empreendedor Fabiano Porto. Estamos conversando sobre redes e mídias sociais. Fabiano, você falou no último bloco sobre o Marco Civil da internet. Muitas pessoas entendem o Marco Civil como uma forma de censurar a internet, que antes era um território livre, de expressão, que escapava muitas vezes das lógicas do mercado. Isso é uma ideia equivocada, na sua opinião? Eu acredito que sim, porque o que existia antes não existia nada. Então não existia nenhum tipo de normativa, não tinha absolutamente nada que falasse em termos legais o que poderia ser feito em caso de diversas coisas. Por exemplo, uma empresa vem se instalar no Brasil, ela tem que colocar os dados dela no Brasil ou no exterior? E quem que pode acessar esses dados? E como pode acessar esses dados? E se a pessoa publica um conteúdo que ofende a moral de outra pessoa, como que essa outra pessoa pode buscar a retirada? Ele vai no provedor de serviço, vai em quem publicou o conteúdo, ou vai no sistema da internet nacional? Então, são diversos temas importantíssimos de serem estabelecidos. Agora, a maior luta que nós temos que ter como sociedade é garantir a internet livre, a internet sem censura, né? Então, como nós vemos, por exemplo, na China, que mais de 100 mil pessoas trabalham diariamente para excluir da internet do país todos os sites e todos os conteúdos que falem contra o que eles desejam, né? Então, isso é uma atrocidade contra a democracia e contra as liberdades individuais. A gente tem que batalhar para isso. Agora, normatizar não quer dizer exclusão de liberdade, quer dizer... vamos criar regras, vamos ser claro como que vai isso funcionar. E eu acho que nesse sentido é muito importante que se estabeleça, sim, regras federais para o uso dessas plataformas. E o Marco Civil, ele também vai mudar a relação que os sites, por exemplo, o Google, para ser bem claro, ele coleta dados, né? Ele faz uma pesquisa sobre você. Então, se eu, Elton, e você, Fabiano, pesquisarmos sobre um mesmo tema, vamos obter resultados diferentes. Sim. Ou não. Uhum. Isso também influencia no tipo de publicidade que vai aparecer na minha timeline. O Marco Civil também ele tem alguma relação com esse tipo de coleta de dados e divulgação desses dados, ou não? Ao fazer a minha continha no Facebook, lá naquele contrato que ninguém lê, eu estou cedendo esses dados, eu estou cedendo inclusive as fotos que eu coloco ali. Isso também é uma questão, as pessoas esquecem que são empresas privadas que desenvolveram um serviço que você pode usar ou não, sim, desde que concorde com os termos. Exato. Como que você vê, você avalia isso? O que ocorre, né, que quando você aceita utilizar um sistema que houve um custo para ser produzido e a finalidade daquela empresa é o lucro, você está compactuando com aquilo. Agora, o que o Marco Civil vem dizer ok, você pode fazer, digamos, o que você quiser, mas calma aí, os dados eles ficam dessa forma aqui, você pode acessar esse jeito aqui, desse procedimento e tal. Então, ele dá uma normatizada na questão de como ele vai tratar esses dados. Agora, as empresas ainda têm o direito de captar os dados que forem necessários para desenvolver os trabalhos, né? Até o próprio Google mesmo, a ferramenta de anúncios deles... Se não fosse essa questão de captura de dados, às vezes sem a anuência da pessoa, é a captura de dados automático, né? Que tem em todos os sites que você entra, ele deixaria de faturar bilhões e bilhões de dólares, né? Então, são modelos de negócio das empresas. Agora, a forma como eles podem usar isso, que é preciso normatizar, porque ele não pode usar qualquer dado de nossos a seu bel prazer. Não, tem que ter uma definição de como usa. E o Marco Civil vem nesse sentido de definir como deve ser utilizado todas essas informações. Algumas pessoas tentam apagar, né? Eu vi agora recentemente, acho que na Espanha ou na Inglaterra, uma pessoa conseguiu o direito na justiça de que se apagasse qualquer rastro digital sobre a pessoa. Você acha que isso vai ser uma exceção? Ou isso também, ao ganhar a ação na justiça pedindo o apagamento, ele gerou uma série de outras notícias sobre o fato de apagar aquele dado, que a gente acaba... Não tem escapatória. Exatamente. Ninguém mais é anônimo, ninguém mais está fora. Olha só, eu tenho uma percepção de que os sistemas de inteligência global de países, das potências, né, está tão avançado. Bom, a gente viu que o e-mail da Dilma
estava sendo lido, né, pela... hoje, você tem a capacidade, os governos, né, os maiores governos do mundo têm a capacidade de entrar em qualquer lugar que eles quiserem. Qualquer lugar, não tem limites. Tem sites de bancos... No seu telefone, se quiser, usar o microfone dele. E tudo que você imaginar. Hoje em dia, se você pega o Google Street View, que você consegue andar pelas ruas do mundo e ver o que está escrito numa placa de carro, só não vê porque eles cancelam, né? Mas você vê o que está escrito num outdoor, alguma coisa. Isso é o que chega a nós. Imagina o que não chega a nós. Imagina o que é a nível militar, por exemplo, que eles colocam. Eles conseguem ver coisas de, assim, um animal de pequeno porte, um gatinho lá do espaço, o que ele está fazendo. Então, assim, se a gente for entrar nessa questão do tipo, será que nós temos a nossa privacidade? Eu tenho o seguinte, a gente está protegido por uma única coisa, multidão. Somos muitos. Só isso. Porque se fossem 10 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas no planeta, todas seriam monitoradas em tudo que fazem. Mas como nós somos muitos, então são muitos para se olhar. E o grau de periculosidade de cada um vai indicar que cada um quem tem. que vai ser investigado ou não. Mas hoje há tecnologia abundante nesses sistemas aí internacionais para entrar em qualquer lugar que eles quiserem. Seja legalmente ou ilegalmente, né? Como fizeram com a Dilma, por exemplo. Fabiano, existe um outro lado, então vamos falar de um lado menos assustador, que é também a possibilidade que as mídias sociais elas te dão de você escapar de certas lógicas do capitalismo mesmo. Quando eu penso que você hoje, para ser músico, você pode se viabilizar fazendo a sua divulgação utilizando uma dessas plataformas e não mais naquela velha lógica da gravadora que vai te divulgar para um canal de TV, que vai te passar num programa, etc. Você hoje tem várias possibilidades, isso a gente falando em termos de artistas, mas para aquele empreendedor, aquela pessoa que montou o seu negócio ali e gostaria de fazer uma divulgação totalmente à margem dessa lógica mais tradicional, as mídias sociais também são ferramentas que auxiliam isso? Fantástico. Como a gente disse no primeiro bloco, são ferramentas fantásticas que o empresário pode atuar e está a seu acesso, né? Apesar de, às vezes, você precisar de um certo investimento de publicidade ou investimento em um profissional que vai ficar responsável por aquilo, são plataformas extremamente mais acessíveis do que você anunciar nos meios tradicionais, onde você vai ter um período de campanha só, você vai gastar uma grande quantia de dinheiro e depois daquela campanha acabou. Você não sabe o que as pessoas acharam da sua publicidade, você não sabe onde elas estão, você não conseguiu reunir elas e acabou todo o seu esforço. Então, na mídia social, você pode trabalhar a sua empresa, seu negócio, seja um artista, seja um empreendedor, ele pode trabalhar o seu negócio dirigindo para o público que interessa para ele, porque uma das belezas, né, da mídia social é a capacidade de direcionamento preciso do público-alvo. Faixa etária, interesses, gênero, localidade, tudo isso você pode determinar quando você vai dirigir um anúncio, por exemplo. Então você dirige aquele anúncio para as pessoas amantes ali, as pessoas que gostam daquilo que você faz, e você começa sempre com aquela filosofia: como posso ser útil? Como eu posso ser relevante? Né? Tem até uma frase do Benjamin Franklin que diz que fale algo que vale a pena ser ouvido e escreva algo que vale a pena ser lido. Né? Então sempre pensa na pessoa que está do outro lado lá. Será que aquela informação vai ser útil? Como essa informação vai ser útil? Como eu posso produzir conteúdo que o que eu vendo, o que eu ofereço, vai ser impactado de uma forma bacana, e não tipo, olha, vem no meu, que o meu é mais bonito, o meu é mais barato, o meu é mais gostoso. Não, isso daí é a lógica antiga. Hoje não é. Venha comigo, por quê? Porque eu ofereço isso, porque eu faço isso, porque eu penso assim. Hoje, o que uma marca pensa é muito importante. O posicionamento que ela tem, os valores que ela tem, os princípios que ela tem, hoje são muito importantes. Então pense na sua marca quase como uma pessoa, que eles falam exatamente a personalidade da marca, né? Hoje, que é muito importante você definir. Pense sua marca como uma pessoa, e essa pessoa tem que ser útil e tem que ser relevante para você atrair o interesse das outras. Aí nós temos diversos exemplos aí de pessoas que começaram com o mínimo necessário, com pouquíssimo,
e hoje estão com grande sucesso, ou com o sucesso que eles gostariam, né, por conta das mídias sociais. Então, é uma lógica que dá, sim, para superar, mas não é do dia para a noite. É diferente de você publicar em jornal, revista, TV, de repente a sua empresa fica conhecida da noite para o dia. Não, mídia social é o que eu gosto de dizer que é tijolinho na muralha, né? É um tijolinho, um dia, outro dia, daqui a 6 meses, 1 ano, você vai ter uma muralha. É essa a filosofia. Devagarinho você se constrói aquele seu império, digamos, aquela sua presença digital. Fabiano, vira e mexe, a gente tem alguma novidade no universo da mídia social, algum novo fenômeno que ocorre. Nós já tivemos, de repente, um boom dos sites de compra coletiva que passou, depois a gente tem, agora recentemente, os aplicativos para encontros amorosos ou não, o tal do Secret. O que podemos esperar? O que você acha? Para que direção vamos rumo a esses novos aplicativos, essas novas formas de interatividade? Duas tendências. Equipamentos polimórficos é o próximo passo. O que é o polimorfismo? É a adaptabilidade de um equipamento ao uso cotidiano. Então, nós não teremos mais celulares carregando na mão. A gente vai ter celular integrado ao nosso corpo de alguma forma, seja numa pulseira, seja no anel, seja no colar, seja em alguma coisa. Hoje eles já desenvolveram anel que você controla qualquer televisão e mexe o mouse do computador. Você tem um colar que ele te determina, ele faz com que você grave a voz, por exemplo, das pessoas, então você consegue interagir na mídia social com o seu colar, por exemplo. Então, Google Glass também. O Google Glass, exatamente, né, que está chegando aí, o iWatch, né, o relógio. Então, esse é o próximo passo em questão de equipamento. Agora, em questão de filosofia, digamos, em metodologia de aplicação, vai ser a internet das coisas. A internet das coisas é basicamente a capacidade de você conectar qualquer objeto à internet. Até 2020 existe uma perspectiva de que mais de 50 bilhões de objetos vão estar conectados à internet. E atualmente já tem mais de 10 bilhões de objetos. Como que é esse objeto? Olha, eles usam um equipamento chamado Arduino. Esse equipamento, eu também não compreendo a parte técnica dele, né? Mas, basicamente, ele tem a capacidade de colocar um IP, né? Que é aquele Internet Protocol, que é como se fosse uma identificação de internet. Todos nós temos um código IP quando acessamos a internet. Ele consegue integrar o IP em qualquer objeto. Eu vou poder controlar o objeto à distância? Ele vai me dar dados de produtividade? Olha, por exemplo, atualmente você tem uma árvore que envia tweets para todas as comunidades científicas no mundo. Ela envia tweets informando a troca gasosa que ela tem, quanto de oxigênio saiu, quanto de oxigênio entrou. Você pode ter, por exemplo, um tênis que vai te avisar quando a palmilha precisar ser trocada porque sua coluna está saindo 15 graus. O carro vai se autodiagnosticar. Tudo. É cama, é almofada, a fralda. Você já tem a fralda que envia SMS para os pais quando tiver xixi ou cocô, para você saber. Então, assim, isso é ser útil e isso é você usar a tecnologia. A internet das coisas, ela vai possibilitar uma aplicabilidade tão irreal, assim, hoje, os Jacksons. Veja os Jacksons. Ficção científica. Os Jacksons. Então, a minha caneta vai fazer um cappuccino para mim. Você vai chegar na sua geladeira e você vai ter lá, assim, por exemplo, olha, sua geladeira tem um total de 3.000 calorias, a sua dieta que você programou aqui é assim, então se você tirar esse iogurte aqui, você vai estar sendo... Então, é mais ou menos nesse sentido. Agora, aqui a gente está entrando numa coisa que é a realidade e que, de fato, vai acontecer, inevitavelmente, a gente gostando ou não. Agora, se entrarmos em uma outra discussão do tipo, isso é legal, isso é bacana para nós como seres humanos, aí é uma outra discussão que dá um outro programa inteiro falar disso. Eu acho que até uma outra coisa que a gente podia fazer, até um outro programa isso a gente ainda está falando de um colar, de um anel, mas vai chegar um momento que isso vai estar interiorizado no corpo, então né? Isso é uma outra perspectiva também, né? Você vai estar
não vai ser mais um acessório, vai estar no seu corpo. Seu corpo físico vai ser um corpo híbrido entre tecnologia. Exatamente. Isso também é fruto disso tudo, não é papo de maluco e nem ficção científica. Não é. Na verdade, já tem hoje pessoas próteses inteligentes. Já. Sim, nossa senhora, essa questão de prótese, o avanço do estudo das células-tronco, a indústria genética, o que eles vão fazer conosco, com nossos órgãos, com as coisas, é algo que pode chegar quase à imortalidade, né? Em questão de, tipo, o que é a morte? A morte pode acabar sendo uma escolha. Uma escolha. Porque você pode trocar seu coração, seu fígado, seu pulmão, só vai morrer de acidente ou de que você escolheu. Então, tem até um livro que chama A Era das Máquinas Espirituais, que diz justamente isso, que ele prevê lá que em 2200 tal, não vai mais existir raríssimos os humanos 100% orgânicos, que você tem qualquer tipo de híbrido, né? Então, por exemplo, um olho que dá zoom, um ouvido que ouve mais. Então, tudo isso você implanta chips no cérebro e tal. Então, assim, é aquela questão, isso é realidade, isso de fato está acontecendo e vai acontecer, é inevitável, a tecnologia vai evoluir, a holografia inevitavelmente vai chegar, então isso vai acontecer. Agora, essa questão principalmente de nós permitirmos que chips de rastreáveis sejam implementados no nosso corpo, e daí a gente tem que parar e falar, gente, calma, está indo muito rápido, vamos pensar um pouco o que isso vai trazer de benefício a médio e longo prazo, como que isso pode ser utilizado para nosso benefício real, porque você se colocar um chip e você permitir ser rastreável em qualquer lugar que você está, é preciso pensar, é preciso discutir, porque os desdobramentos disso podem ser implicações éticas e morais incríveis. Exatamente. Até redesenhar o próprio conceito de humanidade, de liberdade. Muito complexo, muito complexo. Então, a gente está caminhando como quase que, sabe, imagina um motorista, assim, uma Lamborghini a 400 por hora, avançando sem se preocupar com o que está deixando para trás, tipo, sem se preocupar com que caminho que vai ir. Ele tá indo, mas eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ter que parar, sentar e falar, gente, que direção a gente tá indo? Calma aí, é isso que a gente quer? Calma. A gente tem 1 bilhão de pessoas sem água, 1,5 bilhão de pessoas sem comida. Calma aí, quais são as nossas prioridades da vida, né? O que vai adiantar uma pessoa ser um Robocop e a outra pessoa não ter comida e água, sabe? Então, é muito complexo esses assuntos, mas o que a gente tem que ver é que é uma realidade. Hoje, a tecnologia está crescendo e avançando a uma velocidade incrível e vai tomar conta da nossa vida cada vez mais. Fabiano, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Espero que você volte quando você for só um holograma no futuro próximo ao nosso programa. TV Câmara agradece, TV Câmara Entrevista agradece a tua presença e o bate-papo aqui. Muito obrigado. Agradeço a vocês a oportunidade. Parabéns pela iniciativa e o canal de vocês, que é realmente muito bacana para a comunidade toda. Muito legal. Tudo bem. Esse foi o programa TV Câmara Entrevista. Hoje recebemos Fabiano Porto, jornalista, professor, visionário de tecnologia também, empreendedor. Debatemos redes e mídias sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.